E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauto do Como Tocar Violino, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, espero que você goste do conteúdo e aprenda um pouquinho mais sobre esse instrumento maravilhoso, né, que tá aqui. E tem outro aqui também, ó, tem mais dois aqui embaixo também. Tem alguns violinos aí espalhados, né? Ache todos os violinos no cenário, né? Não, brincadeira. Então, espero que você realmente aprenda um pouquinho mais. E também, se você já conhece o canal e tal, mas não tá inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, dá aquele joinha já nesse vídeo pra dar uma força. E não se esqueça que sempre às quintas-feiras sai uma aula nova aqui, às 21 horas, pra você aprender um pouquinho mais. Também na segunda-feira você pode participar de uma live comigo, ao vivo, às 18 horas. E no sábado sai um vídeo novo da série Dominando o Violino, que é uma aula que eu dou para alguns dos meus alunos e você pode tirar várias sacadas ali de estudo, de aprendizado para aprender também, beleza? Então se inscreve aqui embaixo e vai acompanhando que tem muitos vídeos e muito aprendizado aqui nesse canal. Hoje eu decidi falar sobre um tema que muita gente me pergunta aqui nos comentários, ou até mesmo os meus alunos também perguntam assim, falam: Arthur, eu não tenho um violino bom. E agora? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para melhorar esse violino? Eu tenho que trocar de violino e tal? O que eu faço? Meu violino não é bom. E aí? A primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui, para você entender de uma vez por todas, é que independente do seu violino, que deve ser um violino iniciante e tal, e tudo mais ali e tal, independente do violino, o que faz você tocar bem não é o instrumento, mas sim o conhecimento. Então, se você realmente tem um violino ruim, mas não tem nenhum aprendizado com isso, não faz aulas, não está em um curso, não tem um professor e tal, é óbvio que vai ficar pior ainda o que você produz nesse instrumento. Agora, se você tem um instrumento ruim, mas você tem uma boa orientação, tem um bom professor te acompanhando, tem as coisas ali realmente para aprender da forma certa, com certeza o seu resultado é muito alto. Quer entender isso? Aqui atrás, ó, um desses violinos que eu tenho aqui, que é esse daqui, que estava pendurado aqui embaixo, ele é um violino Parrot. E aí você fala, o que é isso aí? Parrot é o nome da marca, é uma marca bem iniciante também, nada demais assim, é um violino bem iniciante mesmo. Eu comprei ele usado no OLX, paguei R$150 nesse violino. Por que eu fiz isso? Porque era só para deixar no cenário mesmo, não é um violino que eu uso, então eu só comprei esse violino para deixar ali. Mas eu vou tocar nele só para você ver que o som não é ruim em um violino de R$150 usado do OLX. É a mesma coisa de tocar com um violino top? Não, não é a mesma coisa. Mas você viu que dá pra não passar vergonha realmente tocando dele, né? Então por que isso acontece? Porque não é o instrumento que manda, é o conhecimento. Sem contar que essas cordas aqui estão horríveis de velha. Não faço ideia de qual corda é e de quanto tempo ela tá aqui, mas ela tá bem velha e tá aqui há um tempão. E ficou exposto ali e tal, no cenário e tal. Esse violino não foi para ser tocado, que foi comprado. E você viu que sai bastante coisa, né, tocando nele. Beleza, então, voltou lá ele pro lugarzinho dele, que é só figurativo mesmo, e aí a gente pode continuar falando. Você viu que então não é, na verdade, o instrumento iniciante que faz você tocar mal, e sim
a falta de conhecimento. Isso sim que é um grande motivo aí de 100% das pessoas que não tocam bem no início. Por quê? Porque não tem realmente um bom aprendizado, não tem uma boa orientação para aprender. Então esquece essa questão de que, não, que violino que faz eu tocar mal e se eu tiver um violino melhor eu vou tocar melhor. Não, não é assim que funciona. Você precisa melhorar aqui para tocar sim melhor no seu violino depois. Entendeu? Agora sim, se você já tem uma boa orientação, já tem um professor, já tem ali realmente um processo de aprendizado bem estruturado e você tem um violino iniciante, tem algumas coisas aí que a gente pode falar para te ajudar um pouquinho. Uma das principais coisas que eu falo para os meus alunos e tal é para já buscar um instrumento, mesmo que seja um instrumento iniciante e tal, mas que ele já venha da loja ajustado por um luthier. O que isso significa? Quando o violino sai da fábrica, ele ainda não está perfeitamente encaixado em tudo. Tem que dar uma conferida, sabe, assim, a altura do cavalete, a altura da pestana, a distância das cordas, a montagem, sabe, muitas questões ali que realmente interferem na tocabilidade, que é como a gente sente na hora de tocar. Então, não é que o violino está errado, que foi mal feito, não, é porque ele precisa desses ajustes para ficar com a tocabilidade dentro do que é o padrão realmente conhecido. Por isso que ele precisa passar por um luthier. Então, se você tem um violino que não fez ajuste, não passou por ajustes, talvez seja interessante você dar uma olhada em relação a isso, achar um luthier na sua cidade, na sua região, tal, para que ele dê uma olhada no seu violino e dê uma trabalhada. Isso vai fazer com que o seu violino fique melhor? Não. Assim, de som, assim, mesmo que você, mexi na barra harmônica, mexi no cavalete, mexi na alma, mexi em tudo no violino, ele vai ficar bom? Não vai. Não vai mudar, seu violino não vai mudar da água para o vinho por causa de um ajuste. Infelizmente não é assim que funciona, né? A gente tem que ter em mente que o que faz o violino ser o violino é o violino e não os ajustes. Mas o ajuste influencia 100% na tocabilidade, ou seja, como você sente a pegada no instrumento. E se você tem uma pegada desconfortável, ou se as cordas estão muito altas, ou qualquer coisa que tenha errada, aí isso sim vai influenciar no seu processo de aprendizado. Então vai ser tudo mais difícil, né? Se a sua tocabilidade está prejudicada, vai ser tudo mais difícil. Mas então, Arthur, não muda nada no som? Muda um pouquinho, mas assim, 5%. Sabe? Do que é o seu instrumento, vai mudar com esses ajustes e tal ali. Mas o mais importante dos ajustes não é em relação a, não, vai melhorar meu violino, vai virar um Stradivarius, não vai virar. Mas é em relação à tocabilidade, por isso que é importante que você busque ali fazer esses ajustes, né? Ainda assim, pode ser que não compense fazer um ajuste desse tipo. Porque, por exemplo, esse violino aqui, eu paguei R$150 no OLX. Aí eu não sei quanto ele custa hoje, novo, sei lá, uns R$400, R$500 talvez, não sei, né? Não sei como que tá atualmente essa marca no mercado. Mas aí o negócio é, às vezes, para você fazer um ajuste no violino, dependendo de onde você mora e do luthier que você vai encontrar e tal, você vai pagar tipo R$200, R$300 para fazer um ajuste. Em um violino que custa R$400, sabe? Aí não faz muito sentido, assim, né? Então, quando você tá nesses casos, o principal, né, que é a altura do cavalete, que isso influencia bastante na altura da corda, você vai precisar ajustar de alguma forma ou de outra. Então, se você não tem um luthier ou se está muito caro para o seu bolso e tal, tem um vídeo aqui que eu ensinei como que você faz. Aqui? Não, desse lado aqui, né? Que eu ensinei como que você faz para ajustar o cavalete na sua casa mesmo. Não vai ficar profissional igual se fosse um luthier, mas vai ajudar já pelo menos nessa questão da altura das cordas, né? Já vai ficar um pouco melhor. Mas lembrando que se você tem o dinheiro, se você tem essa possibilidade, se o seu violino não é tão basicão e não tem ajuste nenhum, de repente vale a pena você ali ir no luthier mesmo e pagar um pouquinho para ter assim o melhor daquele instrumento, né? É igual assim, você tem um carro, mas o carro tem algumas coisas ali para serem feitas, né? Se você pode continuar andando com o carro, mesmo precisando fazer umas coisas de manutenção, ou você pode levar no mecânico, que ele não vai virar um outro carro, mas vai melhorar alguns aspectos. Às vezes, se você limpar lá o bico da injeção eletrônica, ele gasta um pouquinho menos, né, de gasolina, entendeu? Então essas pequenas coisas. O violino é a mesma coisa. Então, se ele não foi feito os ajustes,
ele funciona, tá lá, beleza, funciona. Mas se você fizer os ajustes, ele funciona no melhor que ele pode funcionar, né? Assim, inclusive nessa questão da tocabilidade, que é como você sente o violino na hora de tocar, entendeu? Então é importante isso. Se você não tem um violino ajustado, é uma boa coisa para você pensar em fazer aí para ajustar realmente o seu violino, deixar ele organizadinho. Isso já vai melhorar um pouquinho assim o violino. Mas lembra daquele sempre, eu vou lembrar do primeiro tópico, que é: não adianta você ficar mexendo só no violino e achar que isso vai fazer você tocar bem, sendo que o que vai fazer você tocar bem de verdade é você, é o seu conhecimento. Por isso que é muito importante, antes de investir em um baita de um instrumento e fazer um monte de trocas e um monte de coisas, é você investir em você, investir em aprendizado mesmo, né? Entrar num curso, entrar com uma aula, um professor, tal, buscar isso daí, porque isso vai fazer uma diferença muito maior do que uma troca de violino, por exemplo. É isso que vai fazer você tocar bem, você ter uma boa orientação. Beleza, então falamos de 2 pontos, né? O conhecimento, que vai ser o principal que vai mudar aí. O segundo ponto, fazer ajuste de luthier ali, né? Realmente ver tal. O luthier, eu não sei se eu falei, mas luthier é o nome do profissional que faz violinos, né? Então ele faz, ajusta, organiza tal, né? Ele mexe com violinos, então se chama luthier. E esse cara vai ser bem importante aí na sua vida daqui pra frente também. Sempre que você precisar fazer alguma coisa, o violino caiu, quebrou, seu descolou com o tempo, ou tem uma coisa errada, tal, o luthier vai resolver. Então é bom conhecer também aí algum na sua cidade. O que mais as pessoas também acham que pode mudar, pode ajudar no violino, tal, uma coisa também que muitas pessoas falam é sobre troca de cordas, né? Por exemplo, se você tem um violino iniciante, compensa, né? Ah, professor, meu violino é um violino de 400, 500 reais. Compensa colocar um jogo de corda de 300 reais? Se você não sabia, existem jogos de cordas aí que são bem caros, né? Muito mais até do que 300, tem 400, 500, 600, 700 reais ali. Tem outros jogos de cordas que são realmente muito caros, né? Então, mas esses jogos de cordas, né, que são caros, não são para violinos iniciantes, não é para quem está aprendendo, é para quem já é profissional, já tem um violino realmente muito top, muito de qualidade muito alta. Aí sim faz diferença. Agora, para um violino iniciante, não faz diferença você investir em um jogo de cordas caro. Não precisa disso. Você pode manter ali realmente no padrão do que é o iniciante. O que é o iniciante de corda? É você pegar ou aquela Eruditus que tem na HPG, que é uma corda de aço, né? Bem acabada, bonitinho, funciona bem para todos os instrumentos iniciantes. Você coloca, toca e fica legal o som. Se você achou que está muito aberto, pode dar uma olhada na Mauro Calisto, que ela é um pouquinho inferior de qualidade, assim, de acabamento, mas é uma corda sintética, então ela tem o som um pouquinho mais fechado, assim. Então, assim, essas duas, assim, você testa e vê o que fica melhor pra você e pronto. Não precisa ficar sabe, inventando coisas. Ah, não, se eu colocar a corda tônica, se eu colocar a corda spirit, se eu colocar a corda dominante, meu violino... Não precisa. Investe realmente em conhecimento, que isso vai fazer diferença no seu violino. É mais ou menos, eu sempre uso essa analogia aqui para falar sobre cordas, né? Assim, é mais ou menos como a corda é um acessório, como se fosse a roda de um carro. Tipo, se você tem uma Ferrari, você tem a roda da Ferrari lá na Ferrari. E aí é óbvio que ela vai funcionar muito bem. Agora, se você não tem uma Ferrari, se você tem um Celta, e aí você coloca rodas de Ferrari no seu Celta, o seu Celta vai virar uma Ferrari por causa das rodas da Ferrari? Não. Vai mudar alguma coisa? Não, vai continuar sendo. Às vezes até fica pior, porque a roda da Ferrari deve ser mais larga, mais pesada e tudo mais, e vai influenciar mais no carro do que as rodas certas dele, né? Então a mesma coisa acontece no violino. Se você colocar as cordas caríssimas e um violino que é iniciante, não vai fazer nada. O violino não sabe trabalhar com aquele acessório. Então só faz diferença mesmo. Por exemplo, o meu outro violino, o violino principal que eu uso, é um violino de 15 mil reais. Aí sim, se eu coloco uma corda de 400 reais, pô, né, dentro de qual a porcentagem daquilo dentro do valor do violino, aí faz sentido usar. Agora, usar uma corda que é quase o preço do violino, tipo, é óbvio que o violino não vai saber, né, assim, ele não tem as qualidades ali para trabalhar aquele som e fazer realmente o som daquela corda sair do melhor jeito possível. Então é importante a gente ter isso em mente. Não adianta sair colocando cordas caríssimas e achar que seu violino vai virar um Stradivarius, que vai virar uma Ferrari. Ah, professor, e se eu não trocar as cordas, mas trocar o estandarte? O estandarte vai fazer o som sair mais bonito, vai sair melhor, meu violino vai ficar melhor se eu colocar o estandarte com a curva XYZ, ou um estandarte que não é de madeira e é de alumínio,
o estandarte de fibra de carbono, vai mudar, se eu colocar um rabicho de clay, de Kevlar, vai fazer... Cara, não precisa de nada disso. Você precisa do básico como é realmente. Você precisa de um estandarte que tenha no seu violino, um estandarte de madeira normal, tá certinho, com microafinadores, porque você vai precisar deles muito para afinar, né, assim, acertar certinho as notas, principalmente para quem está no início, né, é muito importante ter os 4 microafinadores. Ah, mas os microafinadores vão influenciar no som? Não, não influenciam. Tem várias pesquisas já que fizeram em relação a isso, né, dos microafinadores e o uso deles e tal, não influencia no som, não muda, não vai ficar mais metálico, não vai ficar mais sei lá o que o seu som, não vai mudar nada, o seu violino não vai ficar melhor se você tirar os microafinadores. O violino foi feito para ser o violino, entendeu? O que faz o som realmente ser bom é o violino, é o cara que está tocando o violino, entendeu? Então não é, a repimboca da parafuseta que vai fazer o violino virar um Stradivarius, não é isso, entendeu? É o próprio violino e quem está por trás do violino, né? A peça atrás, essa daí é a mais importante, né, de todas. A peça que está atrás do violino é a peça mais importante para fazer tocar bem, mas por isso que a gente tem que trabalhar nessa peça, né? Trabalhar aqui, beleza? Essas trocas com muitos detalhes, o estandarte tal, sei lá o que, com a alma de sei lá tantos milímetros e tal, o cavalete, sei lá o que. Isso faz sentido quando você tem um baita de um violino, quando você tem um bom violino, tipo, você tem um violino que ele já é 90% do processo. Aí você muda um detalhezinho, acrescenta 1%. Aí muda um outro detalhe, acrescenta mais 1%. Agora no violino iniciante, você está lá na qualidade mais baixa. Esses detalhes não vão surtir o mesmo efeito de ter um violino realmente muito bom e colocar esses detalhes a mais, entendeu? Então não fique assim achando que o problema está no seu instrumento. O problema não está no seu instrumento. O problema está em você. É difícil aceitar isso, mas você tem que aceitar. Alguém tem que te falar isso. O problema não é o seu violino. O problema é que você não está estudando, é que você não sabe como estudar, é que você não tem um professor, que você não tem um passo a passo. Esse é o problema, não é o seu instrumento, beleza? Então, anota isso e para de culpar o seu instrumento. Você tem que correr atrás, tem que fazer o negócio acontecer. Se não está acontecendo, é porque você está deixando, não é o seu instrumento. O instrumento é inanimado. É você que é a parte ativa do negócio, é você, entendeu? Ou você acha que pensa aí comigo, você viu eu tocando lá no começo esse violino aqui, né? Você acha que se você me desse aí o seu violino na minha mão para tocar, você acha que o som sairia exatamente igual o seu som quando você está tocando? O que você acha? Se a sua resposta é que não, que o meu som seria diferente do seu, quer dizer que você precisa aprender ainda bastante coisa, não é? Então, não é culpa do seu instrumento, beleza? E uma última coisa também que as pessoas podem aí colocar, falar, mas Arthur, beleza, não é meu violino, mas e meu arco? Meu arco me atrapalha, não tem o som bom e tal. Olha, o arco, na verdade, ele não tem muita influência em relação ao som, né? Assim, a não ser que você tenha uma crina de péssima qualidade mesmo, ou sei lá, é a crina sintética, que é diferente da crina animal, tal. Eu já falei nisso de um vídeo aqui sobre crina animal, crina sintética e tal, depois dá uma olhada lá. Mas o negócio é, o arco em si, um bom arco, não é que ele vai te dar um som mais limpo ou vai mudar o seu som. Na verdade, a questão do arco é a mesma coisa da tocabilidade do instrumento. Então, quando você tem um bom arco, ele responde para você algumas coisas. Você não precisa fazer 100% do movimento. Você faz ali um movimento e o arco responde àquele movimento que você fez. Um bom arco é isso, ele funciona como uma resposta do que você está fazendo. Já quando você tem um arco ruim, aí você tem que fazer o movimento acontecer para realmente ele te dar aquela resposta, entendeu? Então é diferente. Então um bom arco te ajuda na resposta, ele te dá uma tocabilidade melhor, mas não é o arco que vai fazer você tocar bem, entendeu? Não é. É aqui, certo? Assim como não é o arco que vai melhorar o seu som, entendeu? É você. Você precisa melhorar a sua técnica para produzir um som melhor, certo? Mas assim, normalmente os violinos iniciantes têm assim uma qualidade aqui. O arco iniciante está um pouquinho abaixo. Então, normalmente eu recomendo assim, no primeiro ano de aprendizado, mantém desse jeito mesmo. Vai com esse violino iniciante, com arco iniciante. Depois de um ano que você está fazendo aula, acompanhamento e tudo mais, aí eu recomendo trocar só o arco. Não trocar o violino, mas trocar o arco.
Mas você pode ser não precisa ser um arco caro não, pode procurar um arco de fibra de carbono e tal, que tem vários legais. Eu vou colocar até um vídeo aqui que eu falo sobre isso, sobre a questão de arco de fibra de carbono, arco de madeira e tal. Depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Mas o negócio é que você troca de arco e não é por uma questão que vai melhorar o seu som, é porque você já tem uma técnica mais apurada e já está conseguindo ter esse controle. Depois de um ano de aprendizado, você já tem um controle maior. E aí você vai ver que um arco realmente que tem uma resposta melhor pode influenciar um pouco mais positivamente na sua tocabilidade, entendeu? Mas no começo não faz diferença, porque você não tem ainda essa qualidade técnica para diferenciar essas coisas, entendeu? Então não precisa sair logo de cara já trocando de arco, tal. Você precisa de aulas, precisa de orientação, precisa aprender mais. E aí sim, depois você pode pensar em trocar um arco, pede orientação, né? Assim, os meus alunos sempre falam comigo, professor, eu quero trocar de arco, qual arco você recomenda? Eu sempre estou ajudando, né? Assim, essa é a vantagem de você ter um professor, você ter alguém que sabe muito mais que você, sabe como te ensinar, sabe como passar, e inclusive sabe te orientar em compra, né? Assim, do negócio que você vai precisar, um acessório, uma corda, qualquer coisa, né? Então, realmente, por isso que é importante também ter um bom professor. Bom, acho que essa aula de hoje aqui deu para dar uma conscientizada aí e deu para você ver algumas coisas que você pode pensar em relação ao seu instrumento aí para dar uma melhorada ou para melhorar você mesmo, né? Que também é muito importante. Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Lembra lá de dar uma passadinha no site comotocarviolino.com.br, faz lá o seu cadastro, coloca o seu nome, seu e-mail, que você vai receber vários conteúdos exclusivos diretamente lá na sua caixa de entrada, tá bom? E também, quando abrir uma nova turma, que se você quiser ser meu aluno ou aluna, você vai receber lá no seu e-mail também, para você poder entrar, entendeu? Porque não tem turma aberta no momento, mas quando for abrir uma nova turma, se você quiser aprender comigo, quiser ser meu aluno de verdade, ter todo o acompanhamento, né? Todo esse passo a passo organizado de aprendizado e todo o acompanhamento, o suporte, né, para você aprender da forma certa, com encontros ao vivo, encontros gravados e grupo no WhatsApp, suporte diretamente comigo, pode mandar áudio para mim com dúvidas e eu vou responder para você por áudio, manda um vídeo tocando, eu vou corrigir, sabe? Tudo isso daí, se você quiser, é só quando abrir uma próxima turma, que não tem turma aberta agora, mas se você fizer seu cadastro lá no site comotocarviolino.com.br, você vai poder também receber essa oportunidade em algum momento, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha aprendido um pouquinho mais e que tenha, sabe, dado aquele cliquezinho para ativar a sua consciência aí de que você realmente precisa aprender um pouco mais, né? E não culpar só o seu instrumento, não é dele a culpa do negócio, a culpa é... Beleza? Então, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê sempre nas quintas-feiras em uma aula nova que sai às 9 horas da noite. Também nos vemos na segunda-feira às 18 horas em uma live e nos sábados às 3 horas da tarde. Você pode assistir uma aula que eu dou para alguns dos meus alunos lá do curso e vai tirar várias sacadas aí de aprendizado também e de estudo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.